Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda glória. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso vídeo de hoje, o nosso estudo, fala sobre a relação entre justificação, perdão e regeneração, que está em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17, que diz assim, 2 Coríntios 5,17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, quando uma pessoa reconhece que é um pecador e que está afastado de Deus e desagradando a Deus, e que por si mesma ela não tem forças e condições de se reconciliar com Deus ou de pagar o preço pelos seus pecados, que está condenada ao lago de fogo e enxofre e à separação eterna de Deus. Romanos 1, do 18 ao 32, fala sobre coisas terríveis que o homem pratica. Desde que Adão cometeu o pecado original, até os dias de hoje, e praticará até o final dos tempos. Diz assim, Romanos 1, do 18 ao 32. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo-lhe o coração insensato. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de sua relação íntima por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher
inflamaram mutuamente sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda a injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, a pessoa, ela está condenada ao lago de fogo e enxofre, porque a humanidade pratica todas essas coisas que estão na Bíblia. Hoje em dia, você vê na internet vários canais que trazem cartas, trazem revelações que nunca apareceram. Eles querem de todas as formas desacreditar a Bíblia para que o homem se afaste cada vez mais da vontade de Deus. Eles querem apenas ter visualizações para ganhar dinheiro e colocam temas absurdos que todo mundo pega para ver. As pessoas querem ver sobre guerra, sobre sexo, sobre maldade, sobre tudo quanto é coisa, menos sobre a verdade. Quando você fala sobre a verdade, você tem poucas visualizações. E muitos pregadores perdem o tempo, ao invés de pregar a palavra, pregando coisas que agradam as pessoas, que chamam as pessoas, que fazem reuniões para agradar o ser humano. Mas Jesus Cristo, ele veio para que o homem recebesse a salvação e a reconciliação com Deus. Não teria nenhum motivo da gente aceitar a Jesus Cristo, ser salvo e continuar neste mundo onde existe tantos pecados, tantas guerras, tantas mazelas. Hoje nós vemos vários países ameaçando um ao outro, muitas guerras, muitas pessoas brigando por causa do futebol, matando, botando fogo em ônibus, fazendo tudo quanto é tipo de atrocidade. Então, é esta a situação do ser humano. E as pessoas usam isso para conseguir dinheiro. Mas Jesus Cristo, no livro de Mateus, ele fala que não devemos juntar tesouro na terra, mas tesouro nos céus. E nós estamos aqui na terra ainda
para pregar a verdade e falar sobre Jesus Cristo. Esta Bíblia aqui, ela levou milhões e bilhões de pessoas até hoje aos pés de Jesus Cristo e a salvação. Mas muitas pessoas estudam e querem dizer, não, isso não está na Bíblia, porque na Bíblia está assim, 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 essa passagem não é assim, não. A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação que Deus fez de si mesmo. Então, quando uma pessoa ela ouve falar de Jesus Cristo, que ele pagou o preço dos pecados de todo aquele que o aceita como único e suficiente Salvador, Romanos 10, do 9 ao 15, diz o seguinte, Romanos 10, do 9 ao 15. Se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então, a palavra de Deus, ela é perfeita. E as pessoas dentro das igrejas deviam estar pregando sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a vida eterna. Hoje nós encontramos pessoas dentro das igrejas que nem sabem que existe a vida eterna. Elas estão lá como se estivesse num clube, num lugar onde você vai para se distrair, mas elas não sabem da salvação. Elas não sabem nada sobre Jesus Cristo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre o Espírito Santo. Elas são, como ouvi dizer, um crente meia boca, que quando perguntam a ela quem é Jesus Cristo e por que ela está na igreja, ela não sabe responder por quê. Ela tem vergonha até de se declarar cristão no meio das pessoas. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser pregada em espírito e em verdade. As pessoas devem saber que o homem está condenado, o ser humano está condenado ao lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos, e que ele precisa de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aí, quando ele aceita Jesus como seu Salvador, Jesus reconcilia o pecador arrependido de seus pecados com Deus. Aí acontece o perdão. A pessoa reconheceu que não pode pagar o preço, ela pede perdão dos seus pecados. Desses que nós lemos em Romanos 1 e
outros que a Bíblia cita. Então, ele se arrepende, ele pede perdão e, aceitando Jesus Cristo como único suficiente Salvador, ele recebe a salvação. Ele é regenerado. Esta é a ligação da regeneração com a justificação. Ele nasce de novo. Todos os seus pecados, por pior que seja, eles são perdoados. O único pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar é insultar. E depois que ele recebe o perdão e ele é regenerado, ele nasce de novo, ele é declarado por Deus justo. Justo não pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de Jesus. Ele aceitou o sacrifício que Jesus Cristo fez por ele na cruz do Calvário. E agora ele foi perdoado, regenerado e justificado. Agora ele é uma pessoa justa. Os seus pecados foram perdoados. Tudo que de errado que ele cometeu, Deus não leva mais em consideração. E ele agora, quando ele erra, ele pede perdão a Deus. E depois disso, e a santificação, que é um processo realizado pelo Espírito Santo. Santificação quer dizer separado, porque Jesus Cristo, ele nos separou para realizarmos a obra dele, como ele diz em Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então seremos testemunhas de Jesus. Nós é quem pregaremos a palavra de Deus para as outras pessoas que ainda não ouviram. E elas poderão fazer uma decisão aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador, sendo perdoada, regenerada e justificada. E nós ainda iremos estudar sobre a adoção. Uma das mentiras que se pregam, que se contam, é que todo mundo é filho de Deus. Não. Nós, depois do pecado original, e antes também nós já éramos uma criatura de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Está em João, capítulo 1, 12 e 13, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então todos aqueles que recebem a Jesus como único e suficiente Salvador, eles passam a ser filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, lá em João 15:26, fala que o Espírito Santo, ele é quem diz aqui, João 15:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas
e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. E em João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em Tito 3,5, diz o seguinte: não por obras da justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, todo o mérito da salvação do ser humano está em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nosso dever é somente aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e o Deus justo e verdadeiro irá nos conceder a salvação. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graças te damos por mais esse estudo realizado. Graças te damos por todas as coisas que tu tens feito em nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus, Pai, porque tu és um Deus que tem a vontade perfeita e tu não obriga a ninguém a te servir e viver o resto da eternidade junto contigo. A nós, a cada um de nós, cabe a decisão de aceitar e crer no sacrifício que Jesus Cristo fez com cada um de nós, nos livrando da condenação eterna e nos reconciliando novamente contigo e nos fazendo nova criatura, para a honra e glória do teu nome. Em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.